Olá, estamos começando mais uma edição do Papo de Arbitragem. Sou Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Árbitros da CBF. Está aqui comigo o Péricles Bassols, gerente VAR, que vai nos acompanhar mais uma vez nesse programa. Estaremos falando sobre jogadas da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Queria dar aí, então, as bem-vindas ao Péricles. Bem-vindo, Péricles, ao programa novamente. Obrigado, Seneme. Obrigado por mais uma oportunidade de analisar as jogadas da rodada com você. Isso, vamos estar aqui fazendo uma tabelinha. Importante sempre recordar que o programa tem uma via extremamente voltada para a transparência, né? E uma busca por identificar as ocorrências do jogo com a prática da regra, expondo aqui o texto da regra do jogo para a gente poder aliar as interpretações que os árbitros tiveram à regra do jogo e desenvolver um conhecimento a partir disso, né? Perfeito. Então vamos começar a falar sobre as jogadas, né? Nós vamos ver aqui primeiramente o jogo do Atlético Mineiro contra o Botafogo, né? Uma situação de impedimento, regra 11, impedimento, né? E aqui a gente vai primeiramente escutar os áudios, ver o vídeo, analisar primeiramente escutando qual foi o trabalho da equipe de campo e de arbitragem, de vídeo, para depois a gente poder fazer alguns comentários da regra do jogo em função das decisões que tomaram os árbitros, tá bom? Kerner. Posição. Kerner, voltou. 19. Diego em posição. Impedimento. A imposição, o Diego estava em posição no início, tá? E o jogador não realiza um passe deliberado. Ele vai jogar não é um passe bola. deliberado, ok? Volta para Mineiro, Não, batido. não é uma ação Aí deliberada. aqui claramente ele está pedindo Checando, tá? Segue. Checando. E a decisão de Perfeito. campo, Aí. impedimento, É tá? É um desvio claro, tá? Do Diego com ele Não, dentro do é um mesmo desvio, gol. cara. desvio, Pega a claro. goal line. Pega a goal line Ele e toca desse movimento. na Isso. ação, e depois Segue. ele ganha vantagem. O jogador está Não, claramente em volta. posição. Isso. E aí tem um tá. desvio Claramente claro. Ok. Tá, É o tá em defensor posição. que joga. Perfeita essa decisão, tá? Pode manter a decisão de campo, perfeito. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao que o assistente de campo, o Bruno Pires, fala. Isso. Né, que, em princípio, ele considera que esse jogador, o defensor, né, ele não tem uma ação deliberada. Ele não joga a bola, certo? Ele tem, na verdade, um rechaço com dificuldade. É isso que ele quis dizer. Né? Isso que ele quis Ele dizer. não jogou deliberadamente a bola como a regra 11 prevê. Exato. Certo? E agora a gente pode entrar em detalhes, porque, Péricles, é um detalhe importante essa comunicação do assistente 1 para quem está na cabine, né? Fundamental, Seneme. É fundamental que nessa hora o assistente, a equipe de campo, mas nesse caso o assistente que é responsável por essa jogada, depois de analisar, ative a cabine com os conceitos. E ele deu o conceito de posição, porque ele já estava vendo a posição de forma clara, e que a jogada do jogador de preto, nesse caso, não era uma jogada deliberada com plenos controles dos seus movimentos. Para iniciar uma nova ação. Para iniciar uma nova ação. Que ela desse origem a uma nova ação e uma nova jogada. Não aconteceu isso. Em consequência disso, para ele, assistente, gerou, na verdade, uma vantagem Isso. para aquele jogador que já estava em posição de impedimento. Exatamente. Porque Não sendo uma ação deliberada com controle da bola. Exato, porque aí ela se torna um desvio, sendo um desvio ela não dá uma nova origem. Exato. E não dá legalidade àquele jogador. Assim interpretaram os árbitros, e nós vamos ver o texto da regra Isso. para poder fazer essa comparação entre o que eles tomaram de decisão e o que diz exatamente o Juliano, né, que está aqui novamente com a gente, né, Juliano? Seguindo aqui na luta, nosso gerente técnico, vai colocar para a gente. Importante, Juliano, que eu gostaria que você fizesse para mim, antes de colocar aqui, só como curiosidade também, para a gente estar aí Divulgando. matando as curiosidades, divulgando, né? Aqui nós estamos agora no site, é isso, Juliano? No site do IFAB, né, que é a board, que é quem regula as regras do jogo e quem, de maneira virtual, nós estamos linkados ao site do IFAB, né? E aqui, no site do IFAB, a gente tem tudo aqui, ó. As regras do jogo, tá em inglês, né? Então tem as regras do jogo, ela tem
em inglês, alemão, francês, né? Espanhol e também em português agora. É só buscar o site do IFAB, olha lá, Laws of the Game, 23-24, Brazilian Português, né? E ele vai abrir para a gente, na regra diretamente do IFAB, né? Para a gente poder analisar esse texto diretamente da fonte, certo? Diretamente da fonte, tá? Então, quando a gente vai na fonte e a gente busca lá as infrações, né, Juliano? Primeiro, em princípio, número 2, que está falando de impedimento, infração por impedimento. E se a gente vai já direto ao ponto, né, Juliano? Que é o ponto aqui tocado, né? Ela está... o que representa estar em amarelo... Por favor, sobe um pouco, Juliano. Né? O que representa estar em amarelo com um traço embaixo, né? Que é uma modificação recente. Isso é uma modificação recente desse ano que veio para a regra do jogo. Esse detalhamento de quando um defensor, ao controlar a bola, ele inicia uma nova ação. Perfeito. Ele habilita um jogador que está em impedimento, um adversário. Isso. Né? Quando isso acontece, ou quando continua com os efeitos da jogada inicial. Quais são as análises técnicas que o árbitro em campo, o assistente em campo, Exato. tem que fazer para identificar uma Exatamente. jogada como deliberada? E aqui tá, né? A gente vai poder ler ali, ó, um toque deliberado na bola, à exceção do toque da mão deliberada na bola, né? Ocorre quando um jogador tem o controle da bola. Essa é muito importante, essa palavra. Quando ele tenha o controle absoluto dessa bola, né? E a possibilidade de passar a bola para um companheiro, ou seja, ele tem o controle da bola e passa a bola de maneira errada, por exemplo, equivocada, um passe deliberado, controlado para um adversário. Aí ele habilita aquele jogador em posição de impedimento. Perfeito. Ou quando ele obtém posse da bola. Por exemplo, ele domina a bola, né? E ele está sozinho, com total controle corporal, e ele domina a bola erradamente por uma dificuldade técnica dele, de qualidade técnica. E ele, ao dominar errado, essa bola vai para um adversário. Essa bola dominada assim, ela passa a ser uma bola que habilita um atacante em posição de impedimento. Ou afastar a bola, que é esse caso específico dessa jogada, né? Por exemplo, chutando-a ou cabeceando-a. Então, ao chutar a bola, importante, para ele poder habilitar um jogador, pela regra do jogo, ele tem que ter o controle da bola. Yes. E os árbitros, o Bruno Pires, principalmente o Bruno Pires, e depois eu quero que você explique a questão do AVAR 1, né? Perfeito. Que é um especialista que está na cabine. Principalmente o Bruno Pires e o AVAR 1 interpretaram de que eles tiveram, esse jogador defensor teve dificuldade para jogar a bola. Claro. O que não encaixa nesse controle da bola. Ele não a controlou antes. Ele não conseguiu ter movimentos de controles absolutos para poder habilitar esse jogador novamente. Ou seja, esse jogador que voltava numa posição de impedimento, para eles, árbitro, continuava sob efeito do primeiro passe, do primeiro cruzamento. E, portanto, ele ganha vantagem. Portanto, ele ganha vantagem dessa ação, né? Alguns pontos são importantes aqui, e a gente vai até um pouco mais embaixo, né, Juliano? Que fala dos seguintes critérios. Os seguintes critérios devem ser utilizados conforme apropriado como indicadores. Eles não são absolutos, eles são indicadores, né? De que um jogador tinha o controle da bola. Como resultado, pôde ser considerado como tendo tocado deliberadamente. Então, o tocar deliberado, nas questões de impedimento, o tocar deliberado de um defensor, eles têm que estar relacionado diretamente ao controle da bola. Isso é fundamental no quesito impedimento, né? Então, quais seriam esses indicativos? Né? Vamos lá. Por exemplo, você quer ler para mim, Pérez? Vamos lá. A bola percorreu certa distância e o jogador tinha uma visão clara dela. Exato. A bola não se movia com velocidade. Certo. A direção da bola era previsível. Certo. Ou seja, era uma bola que vinha
com uma determinada velocidade, quicando, o que dificulta o controle. Não, vamos pela regra primeiro, né? Sim. Esses 3 elementos que você citou são fundamentais. Agora tem Pra outros, entender. né? Nós temos outros mais que o Juliano vai colocar para a gente, que está numa outra página, certo? Né? Olha lá. Isso. O jogador teve tempo para coordenar seu movimento corporal? Isto é, não foi o caso de um salto ou uma extensão instintiva, nem de um movimento que resultou em um contato ou controle limitado. Aqui, quando a gente fala controle e o controle limitado, nos remete a dizer, para ele habilitar um atacante em posição de impedimento, ele tem que ter um controle completo. Porque se esse controle não for completo, ele é um controle limitado. Ele sendo um controle limitado, ele está vinculado ao grau de dificuldade que esse jogador tem de jogar a bola. Isso. Segue lá no. Vamos lá. Em mais um. Mais um. Uma bola que se move no chão é tocada com mais facilidade do que uma bola que se move pelo ar. A intenção da regra nesses casos específicos é dizer, uma bola que está no chão é muito mais fácil um defensor tocá-la e jogá-la do que uma bola que vem aérea, onde o grau de dificuldade, de equilíbrio, de busca de ponto de contato, de movimento que ele faz, gera extrema dificuldade. Ou seja, uma bola rolando é mais fácil de jogar, né, CNM? Exato. Do que uma bola quicando ou uma bola que venha no ar. Exato. Ela pede ao jogador mais empenho para controlar ela. Claramente o espírito da tradução desses indicadores é que o jogador defensor, para ele habilitar um jogador atacante em impedimento, ele tem que ter controle dos movimentos, controle da velocidade da bola, ele tem que estar confortável para jogar. Perfeito. E se a partir do momento que ele está confortável para jogar, ele comete um erro, passa a ser um erro dele, jogador. Um erro técnico, de qualidade técnica dele. Perfeito. Né? Então, se nós, agora, a partir disso, o Juliano vai colocar a jogada novamente, em detalhes, né? Para ver se a análise que os árbitros, tanto de campo quanto de vídeo, fizeram, correspondem, são possíveis de serem interpretadas de acordo com o texto que a gente acabou de ver. Com os indicadores que nós colocamos. Com os indicadores e o texto dentro dessa filosofia do controle limitado. Perfeito. Ou controle absoluto das ações de jogo. Né? Vamos lá. O Juliano vai colocar para a gente em detalhes, né? Que o jogador número 28 de preto, né, de camisa preta, ele faz um controle da bola, sim, ele joga até de maneira deliberada, ele joga, mas é um deliberado com controle absoluto da ação, dos movimentos que ele faz ao bater na bola, ou é um controle, né, limitado, dentro de um espaço onde ele está disputando a bola com um adversário, que inclusive, olha lá, põe a mão, contato físico nele, o que já limita os movimentos. Uma bola que vem pelo alto e não é uma bola rasteira, né? E aqui a regra disse que a bola rasteira tem uma tendência, né, de ser mais fácil de ser jogada do que a bola aérea. Exatamente. Né? Esse contato físico pode limitar ou alterar o resultado da ação dele, do gesto esportivo de jogar essa bola para trás. Exato. Então, essa foi a interpretação e foi muito claro quando o Bruno Pires, principalmente o assistente número 1 lá, no alto que a gente está vendo, ele interpreta dessa maneira. Exato. E a comunicação foi muito boa, né? O envio, é muito importante isso no jogo hoje, né? Muito importante. Isso é fundamental, a gente pede muito a eles que isso seja trabalhado antes do jogo, para eles executarem no jogo, porque a importância dessa informação chegar limpa na cabine e que o VAR recepcione essa informação através do seu AVAR 1, que é o responsável na cabine, é o assistente do campo na cabine, CNM. Péricles, nós temos três VARs numa cabine na Série A. Um é o VAR principal, que é o que toma as decisões. O AVAR 1 é um assistente. É um árbitro assistente. Isso. É como um bandeirinha
na cabine, Isso. para exatamente ter maior recurso e maior habilidade em Em interpretação da regra situações 11. de regra 11. Né? Nesse caso aqui era o Porfírio. Fabrício Porfírio. São Paulo. Né? E a gente tem um VAR 2 que está em pé para poder visualizar o trabalho desses dois e ajudar caso seja necessário. Né? Perfeito, são então, 3. O Porfírio aí, né, o Fabrício, ele concordou com a análise Com a análise do Bruno. De imediato. O Bruno narra para ele, narra para a cabine, né? Narra dentro do rádio. Ele já dá a narrativa técnica dele, os conceitos que ele está aportando na jogada. A cabine recepciona isso, o VAR escuta primeiro, o Fabrício reforça, dizendo que era um desvio claro. Para eles um controle limitado, né? Quando a gente vê o jogador disputando com um outro jogador de campo, ele vai com o movimento para eles de maneira extremamente limitada. Extremamente limitada. Não estava confortável para jogar. E assim, foi muito rápido a maneira como eles construíram o conceito de desvio e de que, portanto, essa jogada não habilitava. Então, em princípio, se ele não habilita e ganha vantagem, eu tenho que considerar o primeiro passe aqui desse jogador, né, Juliano? Se a gente voltar um pouquinho mais, é esse o momento, né, quando você coloca para mim aqui, do passe desse jogador aqui. Que realiza o passe, né? Aí, se você puder parar para mim, né, Juliano? No momento do passe. Aí. Né? Esse é o momento, então, que ele tem que, a partir disso, avaliar. Tudo isso faz parte da origem desse passe. E não mais do toque limitado, em princípio, né, segundo os árbitros, né, do defensor. Então, a partir disso, né, o jogador que acaba fazendo o gol ganha uma vantagem e faz o gol estando em posição de impedimento na origem dela. Isso aí, era aí que eu ia chegar. Esse impedimento se chama ganhar vantagem por isso. Exato. Porque ao final das contas ele está tirando vantagem desta posição neste momento do passe. Assim interpretaram os árbitros no campo de jogo, que foram respaldados, enfim, pela regra, como a gente acabou de ver. Agora nós vamos ver uma jogada no jogo Cuiabá e América, né, que não é uma jogada muito comum, mas por isso que nós trouxemos aqui, exatamente para ampliar esses conceitos, nesse caso, de cartão vermelho direto. Ótimo. Né? Nós estamos muito acostumados a ver os cartões vermelhos de maneira direta quando o jogador joga de maneira brusca, jogo brusco grave, com violência, contra o adversário diretamente. Né? Nesse caso específico, nós vamos ver que é uma jogada que, primeiramente, o jogador joga a bola. Joga a bola. Né? Que, em princípio, o ato de jogar a bola, segundo as regras do jogo, né, isentaria ele de uma infração. Mas a gente entra também num outro conceito, né, que é de brutalidade, como você expõe o adversário de maneira brutal, com brutalidade, expõe ele a um alto grau, um alto risco de lesão. Porque, no final das contas, a regra 12, ela tem como espírito a proteção do jogador. Perfeito. Né? O adversário não pode expor um companheiro de profissão a um alto grau de risco de lesão. Né? Então, essa proteção, e um dos pontos, essa palavra brutalidade, a gente vai ver até no texto do jogo, da regra depois. Primeiro a gente vai analisar, para depois a gente poder comentar, né? Vamos analisar então? Pegou, Bruno. Vermelho. Pegou, Bruno. Passou. Ele já tem também. Ok, checando, tá? Ok. Checando o cartão vermelho, tá? Ok. Seu pé tá muito alto. Para no contato. Danilo, seu pé tá muito alto. Põe aí. Não, Trava perdão. da chuteira É falta dele, todo no mundo rosto viu. do Viu adversário. com as travas, né? Sim, Com as travas. Sim, não tem Ok. dúvidas. Pega aqui. Trava da chuteira Ok, para no rosto. contato, para esse contato. Ok, aí. Um pra trás, aí, ok. Coloca 3. A 3 não tá pegando. 22. A 4 e a 5. Deixa eu te falar uma A coisa. 4 e a 5. Independente de qualquer coisa, ele tava fora. Ok, a 5. Sim, A cara. 2 é a melhor, né? É, a 2 é melhor. Independente. Isso, agora solta na velocidade aberta, na velocidade real. Número 22. Ok, Arleu, VAR falando. Confirma o Número cartão 2, tá? vermelho pro número 22, tá? Ele atinge com as travas da chuteira a cabeça do seu adversário.
depois que ele chutou a bola, tá? Tem intensidade. A intensidade é alta porque ele chuta a bola com força. Você tá dando vermelho por jogada perigosa. Isso, ele... Essa comunicação é bastante interessante, né? legal. Quando a gente escuta os áudios do VAR Isso. por transparência, a gente consegue também, às vezes, escutar o árbitro de campo, os próprios jogadores, como eles comentam as ações, né? E aqui a gente vê claramente que o defensor, né, pensa que jogou de maneira perigosa. Jogar de maneira perigosa, segundo a regra do jogo, é quando ele chuta só a bola, não tem contato com o adversário, né? E o risco dele lesionar é zero. Porque jogar de maneira perigosa é jogar a bola simplesmente, né? Agora, quando ele joga a bola e posteriormente ele coloca em risco de lesão grave um adversário, passa a ser outra coisa. Quando a gente aqui vê a equipe VAR analisando que tinha força, que tinha alta intensidade, né? Exato. Na verdade, alguns outros pontos são importantes de análise, como com que pegou. Ele atingiu com as travas da chuteira. Isso. Aonde? Na cabeça, parte sensível do adversário. A VAR fala isso num determinado momento da análise, ela complementa para o VAR dizendo, ó, trava claramente contra a cabeça dele, pega no rosto. Isso. E um detalhe importante, se ele não tivesse jogado a bola, errado a bola, e fosse diretamente, sem jogar a bola, com as travas na cabeça do adversário, isso é jogo brusco grave. Isso. Por jogo brusco grave. O jogo brusco grave ele tem uma variante, que se chama brutalidade. Tá? A brutalidade, né, e aqui a gente vai ler, é uma entrada ou uma disputa que põe em risco a integridade física de um adversário, ou utiliza força excessiva, ou brutalidade, jogo brusco grave. Brutalidade deverá ser sancionada como jogo brusco grave. Então a brutalidade, né, ela faz parte do contexto do jogo brusco grave. Tá dentro Então, a partir do momento que ele joga a bola, né, uma bola que ele muito aérea, que estava muito mais, né, para ser cabeceada do que para ser chutada, ele assume um risco muito grande com isso. Perfeito. Né? Uma bola muito risco alta. do quê? De lesionar gravemente e pôr em risco a integridade física de um adversário. Todo jogador que, ao disputar a bola, arremeter com força excessiva contra um adversário pela frente, pelos lados ou por trás, usando uma ou ambas as pernas, né? Ou que puser em risco a integridade física de um adversário, pratica jogo brusco grave. E todo jogo brusco grave é cartão vermelho direto. Então o fato dele ter jogado a bola, né, não o exime de um cartão vermelho. Perfeito. Certo? Então ele joga a bola, mas ele põe em risco a integridade física porque foi de maneira brutal contra um adversário. É dizer assim, eu não posso disputar a bola no alto com o pé, então poder pode. Mas como jogador você tem que saber que você, em determinadas alturas, com a trava, você tem que saber como recolher a perna depois de jogar, a distância que você está do seu adversário, para não colocá-lo em risco como ele colocou nessa ação. Se esse jogador que chutou essa bola no alto, né? Porque a gente não quer aqui ser interpretado dizendo assim, então as bolas no alto ele não pode chutar? Isso. Não, ele pode chutar. Desde que ele não tenha próximo a ele um jogador com a iminência de cabecear. Exatamente. Porque ele está assumindo um risco muito grande. Ou que ele consiga, na sequência, recolher. Esse pé. Esse movimento de recolher seria fundamental para uma análise, porque provavelmente ele recolheria, deixaria só o peito do pé, ou encostaria com a perna, ou ele giraria, mas dar o chute e manter a trava exposta dá o risco de dar uma jogada como essa e uma lesão os árbitros de vídeo, né, Péricles? Sim. E principalmente o árbitro de campo, que aqui não foi uma revisão, né? Não. Aqui foi uma decisão. Isso. E a gente escuta o quarto árbitro falando que era vermelho. Isso. E o árbitro mostra o cartão vermelho direto. Então, o que os árbitros de vídeo fizeram? Fizeram um trabalho mais simples, na verdade, que era checar a informação que o campo já havia tomado. E corroborar. Exato. Vamos lembrar que se nesse lance a gente tivesse, esse jogador já tinha cartão amarelo. Se nesse lance a gente tivesse uma apresentação de cartão amarelo com um cartão vermelho, aqui nós teríamos uma chamada
para remover essa decisão de cartão amarelo. Porque para os árbitros de vídeo haviam elementos para cartão vermelho direto. Todos os elementos para cartão vermelho. Então, mesmo que o jogador tivesse sido expulso por um segundo cartão amarelo, haveria uma revisão, porque a sanção é diferente. Quando ele é expulso de maneira direta, com cartão vermelho, ele mantém aqueles cartões amarelos que ele já tinha. Isso. É isso? É isso. Se ele é expulso por um terceiro cartão amarelo, ele zera aqueles cartões. Isso. Essa é a grande diferença, para a regra. uma ou outra para a regra do jogo. É isso aí. Muito bem, então aqui a gente teve a interpretação dos árbitros de vídeo e principalmente de campo, que interpretaram como um cartão vermelho, e a gente expôs aqui, né, os elementos que a regra do jogo dá para jogo brusco grave. Agora nós vamos para o jogo Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2023, né, com a arbitragem capitaneada pelo Anderson Daronco, né? E aqui, aliás, vai um reconhecimento ao trabalho que fez o Daronco e toda a equipe. Quando a gente fala o Anderson, a gente está levando a toda a equipe os parabéns pela brilhante atuação que tiveram, foram absolutamente discretos, souberam a necessidade que o jogo tinha deles, né? Não se expuseram, tiveram o papel da arbitragem preventiva, punitiva quando necessário, mas discreta. É isso que a gente espera, na verdade, sempre que um árbitro tenha, desde que o jogo permita como foi o jogo. Porque aqui também vai um elogio aos jogadores e aos treinadores, tanto de Flamengo quanto de São Paulo, nesse quesito comportamento. Sim. Colaboraram para o espetáculo. Toda vez que os jogadores e as comissões técnicas colaboram para o espetáculo, o árbitro não aparece. Se aparece, passa a ser um erro do árbitro. Aparecer sem necessidade. E nesse caso, o Anderson, com toda a equipe, conseguiu a sensibilidade de não aparecer, né? Então aqui a gente vai ver uma jogada extremamente importante. Eu quero que o Péricles explique também, depois a gente ouvir os áudios, que é essa questão do protocolo, Péricles, que pouco é usado quando o árbitro erra a identidade de quem comete uma infração. Tá bom. E aqui a gente vai analisar e depois comentar a importância que teve nesse jogo. Vamos lá. Né? Vamos ver? Vamos lá. Braço aí, jogo! Defesa! Seguiu, estabilizado. Nada! Nada, Praça! Aqui tá limpo. Os dois sobem pra bola e ele até abaixa pra... Segura, Daronco. Segura, tá, Daronco? Pra mim, até o jogador de São Paulo se abaixa e meio que fazer... Confirma o cartão! 35! Tá. Ele deu cartão. Ok. Léo, deixa eu anotar, espera um pouquinho, também, por favor. tá? Ei, deixa eu anotar! Aqui, ó. Ele corta o ataque, ó. Vai direto pro Pela jogador. invertida esquerda é boa. Perna. Pode Tá. pincelar, então. Ok, Daronco, pode seguir. Qual o cartão que ele deu pra? 25 também do São Paulo. 35 de São Paulo. Tem o 35 na jogada também, aí isso confirma. 35. Foi Pela o falta. É que tem Pela 25 falta, Segura, segura. Tem de frente Calma, também. então tá, peraí, calma. Segura. A falta quem faz é o 25. Isso. Porque o ponto de Tem contato vou certeza? mudar pra trás, ok? Certeza, com a perna e derruba o jogador. Não foi o 35? Segue. Não. Não? Segue. Quem Não derruba foi o jogador- 35, foi o Não, 25. foi o 25, perfeito. Tem certeza? Esse calço aqui? Exatamente, é do 25. Quando ele tá Ok. caindo, tem o choque do 35. O 25 tá aí contigo aí, Daro. Tá vocês dois lá, Mas né? a janela. O sinal, tá? Não foi você, foi esse aqui, ó. Pra ti não, foi pra ti lá. Muito bem, né? Esclarecedor, os áudios, né? O Trace, né? Isso, o Rafael Rafael Trace, Trace. que era o árbitro de vídeo, e a equipe, porque ele também pergunta e confirma com toda a equipe Tá antes, com né? Elton e com Binz ali. Porque é ilusão ótica. Exato. O árbitro vê uma infração e como ela é muito ajustada, muito próxima, né? Isso. Ele acaba tendo, às vezes, né? E para a interpretação do Trace, quem comete a infração é o número 25, O e 25. não o número 35, que o Daronco, a princípio, havia identificado como o infrator, né? Isso. E por que o Daronco não teve que ir à zona de revisão para poder modificar essa decisão? Né?
porque essa é uma situação, um dos itens do protocolo para revisão, passíveis de Isso é revisão. importante. Eu gostaria, você tem o protocolo, Juliano? Para a gente colocar agora no protocolo, Vamos lá. o Péricles explicar. Aqui. Aqui as 4 situações, né? Isso. O princípio, né? Um erro claro e manifesto, Ou um incidente um incidente grave despercebido. relativos a... Essas são os 4 As elementos. 4 situações. As 4 situações que um árbitro de vídeo pode... Exatamente. Que todo mundo já está... Cansado Careca de saber. Careca e cansado de saber. E aqui a gente tem uma situação que está aqui. Que é a D. É a D. É o erro de identificação. Quando um árbitro... Quando o árbitro... adverte com cartão amarelo ou expulsa um jogador errado da equipe infratora. Tá? Então, nesse caso, Foi o que ocorreu. Foi o que ocorreu. Ele aplica um cartão amarelo para o jogador equivocado. Ele estava cortando um ataque promissor na opinião dele. O calço era um calço que para ele era do número 35 e, na verdade, depois da análise, era do número 25. Sim. Então, é obrigação do VAR entrar nesse momento e dizer a ele, olha, o jogador infrator não é o 35 e sim o 25. Como essa é uma situação factual, é uma falta que ele apenas interpretou o jogador errado, a falta está interpretada corretamente, ele só interpretou o jogador errado, ele só precisa abrir a janela e remover o cartão do número 35 e aplicar ao número 25. Um outro detalhe desse tipo de revisão, CNM, essa é uma revisão que pode acontecer inclusive depois do reinício do jogo. Então, se o jogo tivesse reiniciado, ali a gente viu, né, um certo afã, uma certa preocupação para não recomeçar. Mas poderia, caso recomeçasse o jogo, o Trace poderia chamar o Daronco e falar, olha, naquela situação atrás, o equívoco do cartão amarelo aplicado, você tem que corrigir o cartão, então tira do número 35 e aplica para o número 25 em qualquer próxima paralisação do jogo. Isso está escrito no protocolo? Sim. Okay. Então, o aspecto, você quer me dizer, traduzindo, que o aspecto disciplinar, todas as ações disciplinares de cartão amarelo, cartão vermelho, elas podem ser tomadas após o reinício do jogo. Quando a gente tem um erro de identidade ou tem uma situação não percebida pelo árbitro, Sim. Um evento não percebido pelo árbitro. Um evento não percebido ou um erro de identidade. E um erro de identidade. Okay. Ele pode ser corrigido a qualquer momento. Muito bem. Um esclarecimento importante. Importante. Né? E aqui, interessante, né? Porque se a gente voltar lá na jogada... Foi o único lance de VAR dessa final, desse primeiro jogo da final, dos primeiros 90 minutos. Foi rápido e foi discreto. Muito discreto. Praticamente ninguém percebeu que houve uma revisão. Né? E um detalhe importante aqui, né? Só como curiosidade, né? Esse jogador, o número 35, né? Que equivocadamente estava recebendo um cartão amarelo, isso. Ele receberia o terceiro cartão amarelo e estaria fora do jogo, do segundo jogo. Né? E como realmente o VAR demonstra aqui, o alto grau de justiça esportiva para os jogos. Para isso que ele foi feito, para isso que ele foi Imagina um jogador, né, nós da arbitragem, estarmos punindo um jogador que não cometeu uma infração e tirando esse jogador de uma final. Né? Então a justiça esportiva teve um alto grau, um alto valor aqui, o VAR, ao corrigir esse erro de identidade. Perfeito. Muito bem, nós vamos entrar agora num tema bastante recorrente aqui no Papo de Arbitragem, né, que é o uso das mãos. Quando é infração, quando não é infração. Nós vamos ver primeiro uma jogada do jogo Coritiba e Bahia, né, para a gente poder analisar os áudios e poder fazer essa tabelinha com a regra do jogo e ver como os árbitros interpretaram as ações. Ótimo, vamos lá. Veio de trás 18. Aguarde, checando o gol. Aguarde, checando o gol. Ok. Vai lá, aqui primeiro. Vem aqui. 18, antes um pouquinho, antes. Na hora que ele recebe a bola. Aí. Isso. Aí, jogou. Você vai parar aí na hora que ele receber a bola, tá? Para, volta. O jogador tá dentro da área e ele está fora da área, ok? Temos referências visuais que ele tá legal. Pode seguir. Vai checar e acaba. Para no cruzamento. Volta. Referências visuais que o jogador de branco que vai disputar a bola está em posição legal. Pode soltar. Sim. Volta, põe na baixa agora quando ele tocar na bola. Isso. Eu vou checar e vou acabar. Tá, só vai checar. Quero ver se tem um toque desse jogador antes. Se esse jogador toca na bola, depois que ele vai jogar. Isso. Não toca. Também, viu? Aqui, ó. Vai, antes. Checar e acaba. Antes. Aguarde, checando, aguarde.
Aí, Pegou no braço dele. ok. Já passou, Agora só deixa vai checar seguir. o e acaba. Agora pega. Vai. Sim, pô, botar aqui. Não, deixa na micro, deixa na Pelo micro, tempo deixa que na ele micro. queria Vai, ficar vai, vai. assistindo, passar a galinha. Antes. De todos envolvidos na rodada. Antes. Aí solta, aqui o deixa na horário, micro a partir daí, até o final. chequear. A bola Pode pega ser. no braço Sim, dele sim. de forma Foi que o ocasional. assistente falou. Ok? Fora de Vê linha, pro seu companheiro. Sim, acaba. Ok? Depois ele passa a bola para sim, outro mas aí jogador, deixa na micro. Quem chuta e o gol. Não tem que imediatez, checar. não tem intenção. Ok. Wagner, Sim, gol agora checado, gol legal. Gol checado, gol legal. Ok. Muito bem, eu vou pedir para o Juliano colocar a regra do jogo, na regra 12, a regra 12, né, que são as faltas, tá certo? E a gente vai trabalhar da regra 12 no tópico mãos, né? Nós vamos lá na regra 12, né, Juliano? Aqui na regra 12, quando fala tocar na bola com a mão ou braço, né? Então, o primeiro ponto é de maneira deliberada, intencional, né? Intencional. No intento cometer a infração, tocar a bola com as mãos, né, ou braço, deliberadamente, por exemplo, deslocando a mão em direção à bola. Né? Não é a bola, nesse caso aqui, a gente vê uma bola rápida, um primeiro jogador que tenta alcançar e não alcança a bola, e o jogador vem na disputa, e a gente sabe aqui que toda vez que os jogadores estão em disputa, eles têm liberdade de movimento de braço. Então a gente vê um jogador com o braço tentando se posicionar junto a um adversário para ganhar espaço. Na referência. Ninguém busca espaço com a mão junto ao corpo. Né? Essa é a hora dele poder usar o braço para disputar e é atingido pela bola no seu braço, né, no movimento natural, que está escrito. Tocar a bola com a mão, né, ampliando antinatural, que não é o caso. Era uma ação natural para aquela disputa de bola. Tá certo? Aqui é importante também, considera-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural, né, quando a posição da sua mão ou braço não for consequência do movimento do corpo nessa ação específica. Ou seja, ele estava em disputa e precisava abrir o braço para disputar espaço com o adversário, tá certo? Ou não puder ser justificada por esse movimento. Perfeito. Se pode justificar aquele braço? Sim. Estava em disputa, precisava dele. Né? Ao colocar a mão ou o braço nessa posição, o jogador assume o risco de que a bola acerte essa parte do seu corpo e que isso constitua uma infração que não foi o caso, foi absolutamente acidental. Uma coisa bastante importante também, né, é que a mão de imediatez. Né? Quando a gente lê aqui, imediatamente depois que a bola tocar na mão ou braço, mesmo que ele... Que seja de maneira acidental. De maneira acidental, que ele marque um gol. Isso. Por quê? Porque mesmo que de maneira acidental, se esse jogador... Pode pôr as imagens pra gente, Juliano? Né? Se fosse esse jogador que mesmo de maneira acidental fizesse o gol, esse gol seria anulado. Sim. Mas como ela bate acidentalmente e vai para um outro jogador, essa mão passa a não ser considerada uma mão de infração. Por isso que os árbitros... principalmente de vídeo nesse caso. Isso. Porque pela a sensação que me dá, né, e a gente não escutou nenhuma comunicação que veio do campo, Sim. do Wagner, né, a impressão que eu tenho é que o Wagner não viu. Não viu. Ele absolutamente não viu. Então, para mim, aqui vai muito mérito, né, Péricles, quero que você fale disso, da sensibilidade do árbitro de vídeo em considerar essa ação corretamente, a princípio, né? Sim, sim. A princípio, corretamente, como não sendo uma mão sancionável. Sim, de jeito nenhum. Por tudo isso que a gente falou, essa mão é uma mão que se considera acidental, né, e não pelo sancionável. Texto que a gente leu. Pelo texto que a gente leu. Pelo tudo que a gente leu aqui, essa mão se constitui numa mão acidental e não sancionável. É interpretativo, certo? Sim, é interpretativo, certo? Interpretativo. Mas o árbitro de vídeo ele teve uma interpretação baseada no texto da regra. Claro, e ele teve É possível ter essa interpretação. É possível ter totalmente essa interpretação. Nos parece realmente, pela falta de comunicação, que o árbitro de campo não viu essa mão. O assistente não viu? O assistente não viu e não houve nenhuma ativação para a cabine. Então a cabine teve que interpretar completamente essa mão. Como ela é uma mão muito evidente, uma mão fácil de ver em todos os replays e ela não é de imediatez... Porque ela vai para um outro. Porque ela vai para um outro
companheiro desse jogador que tocou de forma acidental na bola, esse jogador ainda domina a bola e passa para trás. Se ele tivesse chutado, não seria. Não seria infração. Não seria infração. Só seria infração se o mesmo jogador... Só se ele dominasse essa bola a partir da mão e ele mesmo, depois da sua mão, colocasse a bola para dentro. Isso está no texto da regra do jogo. Nós vamos para uma nova situação de mãos, né? Essa bastante interessante para a gente explicar. Primeiro a gente vai escutar os áudios, né? Sim. E depois a gente vai para a regra para a gente poder explicar ela. Vamos lá? Muito bom. Possível impedimento, possível mão. Possível mão. Gol. Gol, tá? Duas situações. Deu gol, tá? Tá vindo ainda. Você me avisa o ponto de contato, tá? Aí. Vai girando. Aguarde, tá, Rodrigo? Que a gente tá vendo possível toque de mão antes do chute ao gol, tá? Tá checando. Mão no peito. Vai um pouquinho, vai. Tá vendo lá o possível toque de mão antes do chute ao gol. Só isso, tá bom? O maior, tá checando. Não, impedimento não. Só o possível toque de mão ou não. Só isso. Pega no ombro na parte permitida aqui. Olha lá, bota um pouquinho aqui, devagarzinho. Ok. Menos, aí. Pega na parte permitida. Só esperar. Olha, pega no bíceps. Aí, ó, para aí. Pega no bíceps. Aqui mais frente, pega no bíceps. Concordo. Ok. Recomendo ele revisão. Sim. Porque a bola pega no braço do jogador. Ô, Rodrigo, recomendo revisão, possível mão do ataque, ok? Vou te mostrar aí, ó. O momento que ele domina a bola. Mesmo que seja mão involuntária. Mesmo que seja mão involuntária. Olha. Entendeu? Aí, ó. Quem faz o gol é ele, então. Eu sei. Confirma. Aí. Pronto. Tem outra câmera que posso pegar? Outro contato? Pega outra. Tem outra câmera, tá? A 3B? Pronto. Pode ser. Aí, ó. Ok? Mas aquela é mais clara. Tem um outro ângulo que pode ver. A mais clara é outra. É essa daí. Segue essa aí. E tem a 8 invertida também, que mostra um pouco. Isso, é uma mão pra mim involuntária, ok? Porém, ele mesmo faz um gol de forma imediata. Então, por isso, o reinício será tiro livre direto, certo? Favor de defesa, sem cartão. Ok? Ok. Sem cartão. Primeiro ponto, né, Péricles? Eu gostaria de colocar a regra do jogo nesse aspecto do toque de mão. A imediatez a gente já entendeu, todo mundo sabe que esse jogador foi quem fez o gol, então não importa se teve intenção ou não. Se pegou no braço, se pegou no bíceps, como viu o árbitro de vídeo, é infração. Se pegou no bíceps. Ele avaliou que toca no bíceps, né? E aqui a gente vai para uma parte da regra onde tem esse desenhinho aí, né, gráfico, Você quer explicar ele para mim? Esse gráfico mostra para gente qual é a parte legal, a parte permitida, que o VAR, durante a análise, chega a verbalizar num primeiro momento, né? A parte permitida, que era o Igor, e a parte que não é permitida. E a gente vê que essa vermelho aqui não é permitido. A parte não permitida em vermelho. Importante, aqui, Périx, que eu quero fazer essa pergunta. Se a bola, uma parte da bola, toca na parte verde e outra parte da bola toca na parte vermelha, é infração? É infração. Já estamos dentro de infração. Porque essa parte vermelha ajudou no domínio. Para não ser infração, a bola tem que tocar só na parte verde. O ponto de contato da bola tem que ser na parte verde. Ok. E isso não aconteceu, né? Segundo a análise do VAR, e depois era o Igor Benevenuto. E depois do árbitro também, quando foi a ARA. Então, aqui está a divisão entre o que é legal e o que é ilegal. Isso é a partir da relação com a axila. Com a axila. Isso. O ponto da axila, o ponto mais alto da axila, Isso. a gente traça uma linha reta. E esse é o corte. Esse é o corte. Quando o braço está fechado... Se ela pega uma parte abaixo desse ponto, Isso. né, como, por exemplo, eles disseram aqui, que para eles tocou o bíceps, se toca o bíceps, passa a ser infração. Exatamente. Só como referência, quando o braço está fechado, a nossa referência é essa mesma que você falou. Aqui da axila, cortando. Quando o braço está aberto, isso fica mais ou menos aqui. Isso é o que estipula a regra. É uma referência que está estipulada pela regra do jogo. Ok. Eu gostaria de ver novamente a ação naquele ângulo que eles mais gostaram, que eles mais consideraram apropriado para poder analisar, né? Que aquela câmera de baixa é a câmera low boy ali. É uma 3B que a gente chama aqui, né? Se o Juliano puder adiantar e buscar aquela câmera, é uma depois dessa, né? Isso. É uma que vê lateralmente, porque essa de frente pode enganar, né, o ponto de contato. É essa. Essa daí, ó. Né? Ó. Um pouquinho mais, Juliano, não sei se... Aí. Aí, Esse né? toque. Eles consideraram aqui
que parte da bola tocou o bíceps. Exato. É isso? Exatamente O isso. que corresponderia... A parte ilegal do braço. o que corresponderia a uma infração segundo a regra do jogo. Exato. Porque ele mesmo faz o gol. Agora eu quero que você me aclare para todo mundo o porquê que o árbitro de vídeo chamou para uma revisão na televisão, lá na área, onde corresponde para o Rodrigo analisar. Por quê? Sim. Qual é a orientação que a gente passa para os árbitros de vídeo? A orientação que a gente passa para os árbitros é que nesses lances com difícil percepção do toque... Percepção não só para ele, não só para ele. No estádio. A gente está preocupado com quem está no estádio também, com quem está em casa... Assistindo, porque o futebol é para todas essas pessoas. Claro. Então, quando o árbitro vai à área, a gente também, como procedimento, abre a nossa revisão e a TV transmite a revisão para quem está em casa e a gente hoje expõe no telão. As pessoas vão poder ver o que foi analisado, porque pode-se ter uma impressão do toque, mas com o árbitro indo à área, todos vão chegar à conclusão de que esse gol foi anulado por um toque ilegal com o braço. Por isso que a gente recomenda que em lances difíceis assim de percepção, o árbitro de vídeo recomende a ida à área. Para abrir a revisão para todo mundo. Porque se ele faz essa revisão como uma revisão factual, ela ia ser muito rápida e as pessoas não poderiam ter acesso a como o árbitro de vídeo, no momento do jogo, chegou a essa conclusão. Perfeito. Tá certo? É exatamente isso. Aqui tem um adicional, que como é uma posição de braço fora do corpo, por acaso, só como uma explicação, esse jogador tinha cartão amarelo. E a interpretação da possibilidade disso ser deliberado teria que ser avaliada. E, chegando lá, o árbitro de pronto faz a análise dele de que é totalmente involuntário. Mas e não tem deliberalidade. Na verdade, o fato de ser ou não deliberado não constitui uma infração para cartão amarelo. O que teria que ter aqui, que não houve, nesse caso específico, é a análise do árbitro de que esse braço fosse um braço para enganar o árbitro. Perfeito. E levar uma vantagem antidesportiva. Exato. Então aqui claramente isso não aconteceu, não. Por isso que não é uma ação de nenhuma sanção disciplinar. Envolve tudo isso. Ok, então foram essas as jogadas do Papo de Arbitragem de hoje. A gente espera ter contribuído, apresentando aqui os textos das regras de jogo e como interpretaram as jogadas os árbitros, tanto de campo quanto de vídeo. A gente pode estar aí contribuindo, além da transparência que é fundamental para o futebol brasileiro. Agradeço o Péricles mais uma vez que nos acompanha aqui, Péricles? Muito obrigado. Obrigado a você, Senê, mais uma vez por poder participar do Papo de Arbitragem, aclarando, trazendo situações técnicas para que a gente possa crescer na maneira de enxergar a regra do jogo. Ok, muito obrigado. Nos vemos numa próxima edição do Papo de Arbitragem. Um abraço a todos.